Fabrizio Angileri não é o cara certo pro Corinthians. Nessa análise a gente vai te explicar o porquê. Os caras vão ficar bravos, mas é a realidade, né, Ale? Pois é. Lateral esquerdo de 30 anos, já vestiu a camisa do River Plate, estava no Getafe, agora novo reforço do Corinthians, Fabrizio Angileri. É boa contratação? É má contratação? A gente já responde para você. Quem vai responder, na verdade, é o Alexandre Senechal, que está comigo. Estudou muito o Fabrizio Angileri para trazer para o torcedor do Corinthians, de fato, uma realidade que não pode ser tão boa de início, mas é o que todo mundo vai acompanhar, que todo mundo vai ver. E aí o problema é a necessidade do Corinthians, porque o Matheus Bidu terminou a temporada no passado muito bem, mas esse ano está com alguns problemas lá internos, virou reserva. O Hugo, corintiano sabe, não é o jogador ideal para a lateral esquerda, ainda mais num time tão estrelado. E você está imaginando o Angileri do River Plate, lá em 2021, já se vão 4 anos, e ele é um jogador que está em decadência. E na análise a gente vai mostrar. É claro que tem pontos positivos e pontos negativos, a gente começa inclusive pelos positivos aqui na análise, mas de fato ele não é um lateral hoje que tem o nome tudo bem, mas ele não tem a panca mesmo para ser titular da lateral esquerda do Corinthians. Vamos mostrar... O torcedor pode até ficar chateado e ver a gente falar que não é o cara certo, mas todo mundo vai acompanhar em campo, a gente espera que ele possa surpreender. Quem sabe a gente não tá errado. Mas a análise que a gente traz é baseada no que ele já apresentou na carreira dele, o que ele vem apresentando nos últimos anos. Então a gente tem que ser sincero com o torcedor. E aí vamos para os lances, porque assim, o Angileri sempre foi, e quem lembra dele no River Plate, principalmente em 2021, um lateral extremamente ofensivo, um cara que ultrapassa, um cara que dá amplitude, o Corinthians precisa disso. Aqui na imagem, ele é o cara que está com a velocidade em cima, né? Essa bola vai virar, e aí pode pausar, Andrés, por favor. Você vai ver, camisa 3 às costas, o Angileri é o jogador que poderia atacar aqui, ó, uma diagonal para entrar na área, para quem sabe finalizar. Mas ele sempre opta por abrir o campo, então ele também perde oportunidades de finalização, de infiltração por conta disso. Pode soltar, por favor, porque a gente vai ver, né? O passe entra, o espaço apareceu, só que a bola vai aberta pelo movimento dele, o cruzamento é muito bom e ele não conseguiu dar uma assistência pelo Getafe, muito por conta desse lance, porque o companheiro perdeu o gol embaixo do gol. Inacreditável. Aí ele não teve culpa, né? Não, a culpa não é dele. O cruzamento é muito bom e ele tem uma porcentagem de cruzamentos muito boa, não só pelo Getafe, como na carreira, apesar de ter jogado muito pouco pelo time espanhol. Aqui a gente vê no segundo lance, é uma bola parada, mas que vem para ele de novo. De novo ele consegue dominar e fazer o cruzamento para a área. E aí, de novo, uma bola muito boa, né? Um cara que acerta mais de 35% dos cruzamentos. Isso, um número para lateral, é muito alto no futebol. No futebol profissional, né? Não é um número tão fácil para você conseguir atingir. A gente destacou esses dias o Lucas Esteves no Grêmio com 31%. Sim. O Angileri com 35% tem mais. Muita coisa. Pois é, fizemos vários vídeos laterais aqui no Natanael também, todos aqui no canal, em que a porcentagem deles era boa, mas é menor do que a do Angileri, 36%. Que de novo, ó, olha como ele abre bem o campo. E aí tem outra valência dele, a jogada de 1 contra 1. Ele é bom nisso. Aqui ele até ganha mais na força. É um cara de 1,85 m, é um cara muito alto, né? Muito forte. O marcador ficou até perdido, ele caiu no chão, levantou meio tonto. Né? Bateu na massa e caiu, Bateu na né? massa e caiu. Mas aí o cruzamento dele acabou não sendo tão bom dessa vez. Aí a gente passa para os lances defensivos e aí problemas para a torcida do Corinthians ficar de olho. Porque até agora o torcedor do Corinthians está falando, o que esses caras estão falando? Né? Pois é. Porque até agora foram pontos positivos. A gente faz a análise e traz os pontos aqui, a gente traz menos lances, mas traz lances mais para resumir, mas a gente analisa vários, né? Aqui deu para perceber na jogada como ele deu espaço, a gente até fez a métrica ali, mais de 11 metros de espaço no início do lance e não conseguiu impedir o cruzamento. O próximo lance é muito semelhante, também no mesmo jogo contra o Las Palmas, já há 2 temporadas, né, para destacar, ele não joga quase 1 ano. Ele estava aqui numa segunda linha, mas estava fechando como lateral esquerdo numa linha de 5. Olha o espaço, de novo, quase 11 metros, o lateral direito do Las Palmas consegue fazer a jogada lá para a ponta e fazer o cruzamento, e aí o cruzamento acaba sendo tirado, né, pela zaga, mas de novo, a bola entra. E o Angileri tem tido problemas assim, problemas físicos e problemas de leitura para fechar esse espaço. Aqui é no jogo contra o Atlético de Bilbao. Olha o espaço, de novo, que o Angileri permite pro atacante do Bilbao e não consegue impedir. Ele deixa o jogador passar, não consegue fazer esse bloqueio. Inclusive nesse mesmo jogo tem um gol do Iñaki Williams, em que ele dribla o Angileri 2 vezes e faz o gol. O Angileri está mal posicionado na base, eu até não coloquei esse lance aqui na análise, mas de fato problemas que ele mostra no setor defensivo. E aqui um último lance de novo, em que ele deixa esse espaço nas costas. Olha o tempo que ele demora para fazer a leitura, para conseguir encontrar o ponto, aí ele acaba cabeceando direto para a área, mas é mais para mostrar em poucos lances, e esse foi o último da análise, em vídeo, é claro, a gente tem os números daqui a pouco,
como o Andileri é um jogador que tem suas valências, principalmente ofensivas, mas é um cara que preocupa muito na questão defensiva, por deixar espaços, por leituras erradas e também por falta daquela pegada que ele tinha muito no River Plate. E aí eu não trouxe, só para terminar, Mate, os lances do River Plate aqui, porque ele deixa o River em 2021. Lá se vão 4 anos, ele tinha 25 para 26. Agora ele vai completar 31 anos agora em março. Então já é um jogador mais experiente, sem ritmo de jogo. Não conseguiu jogar com o José Bordalás lá no Getafe, que chegou mais ou menos junto dele, um pouquinho depois que o Andileri foi contratado. Utilizou ele até um pouco nas 2 primeiras temporadas, mas depois, de maio para cá, não usou mais o lateral argentino. Então, são pontos que a gente tem que trazer na análise, tem que esclarecer para a torcida do Corinthians, que está querendo um lateral esquerdo, já que o Bidu tem essa situação indefinida, não se sabe se ele está bem ou mal internamente, fala-se que tem problemas de relacionamento hoje com a comissão técnica, então a gente tem que entender que o Corinthians está buscando um cara para a posição. E se é o Andileri de 2021 do River Plate que vocês estão esperando, que foi um grande lateral aqui na América do Sul, infelizmente, hoje ele já não é mais esse jogador. Ficou nítido ali. Me chamou a atenção 2 coisas nessa última parte da análise aqui, principalmente a parte defensiva, né? Posicionamento ruim, tomou algumas bolas nas costas e também dificuldade para recuperar na jogada, né? Talvez aí entre o impacto da questão física que você falou. Tá há algum tempo já sem jogar muito, sem ter muito espaço, na questão da força mesmo ali, parece que o jogador, é natural, o jogador quando começa a sentir os minutos ali da partida, ele vai se desgastando na partida. Sim. Talvez isso, de fato, seja o que precisa readquirir também essa condição, essa intensidade do jogo, né, que se perdeu e vai chegar no Corinthians aí com quase 1 ano sem jogar, né, Ale? E a grande questão é, aqui a gente não está falando não serve, ele não é o lateral certo para o Corinthians contratar agora, porque é um cara que não tem jogado e quando jogou a gente viu que teve vários problemas, principalmente defensivos. Pode ser que ele dê a volta por cima na carreira, isso já aconteceu com quantos jogadores? O torcedor do Corinthians, aposta, né? Claro, com certeza. Tá apostando. O torcedor do Corinthians está torcendo para a gente estar errado, mas pelo nível de contratação que o time precisava, primeira contratação de 2025, lembre-se, tudo bem, investiu bastante no meio do ano passado, né? Mas O torcedor fica na expectativa de um cara que chega para resolver. e ele resolveu já pelo River Plate. Jogou bem pelo Godoy Cruz quando surgiu, jogou muito bem pelo River Plate depois que virou titular do River. Ele era reserva do Casco, depois virou titular ainda com o Gadiardo. Mas é um cara que hoje não é o que o torcedor do Corinthians espera e não é o que o time precisa. E foi isso que a gente tentou trazer na análise. Mostramos o vídeo, mostramos os lances, agora vamos trazer também números. Tem bastante número para a gente destacar ali. Vamos lá. Números na tela, Alexandre Senechal, por favor, faça as honras. A gente tem algumas telas aqui para vocês, essa com números mais gerais e depois uma com comportamento ofensivo e outra com comportamento defensivo dele. Calma, não precisa se assustar com os números, vão vir bastante, mas a gente vai explicar com calma. O que a gente quer mostrar aqui? Andileri, em 1 ano no River Plate, no último dele, que foi o mais positivo da carreira, em 2021, e o Andileri nos últimos 3 anos, né? A gente pode até contar 2025, apesar dele não ter jogado, mas temporada europeia 24-25, ele ainda era jogador do Getafe. 47 jogos pelo River em 1 ano. Em 3 pelo Getafe, ele fez 60%, 27 jogos. Né? 1/3 dos jogos que ele tinha feito pelo River, até um pouquinho menos. Ele jogou 1/3 dos minutos, né? Ele jogou quase 3.000 minutos pelo River em 21 e jogou pouco menos de 1.000 minutos de 2022 para cá. Então jogou 1/3 do tempo de fato. Marcou 4 gols pelo River naquele ano, não fez gol pelo Getafe. Até legal, eu até coloquei invertido, né? O XG aqui e o XA embaixo. Quem tá vendo agora no YouTube já tá arrumado, tá vendo certo na tela. Ele deveria ter feito 1.6 gol, né, pela estatística de gols esperados, e fez 4. Então foi muito bem ofensivamente. Pelo Getafe poderia ter marcado 0.1. Então não criou chance de gol. Praticamente não finalizou, inclusive, enquanto jogador do Getafe. Deu 9 assistências pelo River em 2021, nenhuma pelo time espanhol. E aí teve uma expectativa de assistências de 7.3, então ele deu 2 assistências a mais, o que é um número estatístico muito importante, porque pelo que ele criou, ele conseguiu um resultado melhor. Mostra, né, a qualidade do ano dele pelo River Plate, né? Fez com mais gols do que o esperado e deu mais assistência do que o esperado. Bem mais gols e mais assistências, né? Bem legal. E pelo Getafe, esse 0.54 de assistência esperada é muito por aquele primeiro lance da análise, que o atacante do Getafe perde o gol dentro da pequena área sem goleiro, né? E aquilo subiu muito. Mas ele não criou quase nada como jogador do Getafe ofensivamente, apesar de ter esse ponto como um ponto positivo. Vamos para a próxima? E esses números falam um pouco sobre o comportamento do time também, né, do Getafe, em algumas partidas, mas principalmente sobre o jogador, né? Ele mesmo pode criar situações, se colocar em situações e mudar esses números, esse panorama, né? Com toda certeza. A gente tem aqui os números ofensivos dele. E também, de novo, calma, as porcentagens entre parênteses são as porcentagens de vezes em que ele fez essas coisas de forma correta.
Acertou o alvo, acertou o cruzamento, acertou o passe e tudo mais. Por isso temos as porcentagens. Pelo River, naquele ano específico, em 21, ele chegou a dar 29 chutes, finalizações, e acertou 34,5% no alvo. São 10, tá? Na conta. Mas eu botei as porcentagens para ficar certinho. Eu não ia contar os 76% de passe dele, então eu botei as porcentagens para ficar certinho. Pelo Getafe, ele deu 3 chutes em 3 anos e não acertou o gol nenhuma vez. Um deles contra o Real Madrid, quase fez o gol, mas chutou para fora. Passes. Se acertasse esse chute, já valia por todos, né? Sim. Você vê, claro, mesmo com um ano, mesmo com 3 vezes a minutagem a mais em relação ao que foi no Getafe, todos os números que você vai acompanhar, passes longos, cruzamentos, dribles, corridas progressivas e também toques dentro da área adversária, são muito maiores no River. E aí, por que eu trouxe entre parênteses, as porcentagens? Porque isso é importante para a gente analisar na média do jogador e mostra como ele decresceu mesmo no ponto positivo dele, que é o ponto ofensivo. Em relação a passes, ele acertou 76% dos passes pelo River, acertou pouco menos de 70%. E um lateral não dá só passe difícil, dá muito passe perto. Menos de 70% é uma marca pequena, então o cara comete erros na saída, tenta bolas forçadas geralmente que o lateral não deveria. passe mais simples, né? Ele acertava mais porcentagem de passes longos pelo River, 55% contra só metade agora. Acertava menos cruzamentos, é verdade, mas chegou a jogar de ponta também no Getafe. Então ele teve oportunidades melhor de cruzar do que o lateral, apesar da porcentagem de cruzamento ser boa nos dois times. Isso é um ponto importante. Manter, né? Ponto importante. Isso mais ele destaque manteve. ele até agora. E nos dribles também, a gente falou da situação de 1 contra 1. São os 2 pontos fundamentais do Andileri, são esses 2 pontos. Chegar na linha de fundo, conseguir fazer jogada individual e cruzar para o companheiro. Corridas progressivas muito menos e toques na área adversária muito menos. Um cara muito menos decisivo no jogo ofensivo, apesar de ter mantido percentualmente bons números em relação a cruzamentos e também a dribles. Vamos para os números defensivos? Vamos lá. A questão é que ele, mesmo nos atributos em que ele demonstra uma constância, né, um bom nível, ele continua muito pouco participativo, tanto pouco acionado, escalado, de fato, Sim. mas quanto dentro de campo ali, pouco acionado pelo jogo mesmo, né? Sim. Ele se apresentar, ele querer aquilo que eu falei, né? Ele tentar mudar dentro de campo ali alguma coisa. Com certeza. E aqui é um ponto importante defensivamente, como ele regrediu mesmo, de fato, como jogador de futebol profissional. Primeiro, duelos. Vamos para as porcentagens. Ele chegava a ganhar quase 60% dos duelos defensivos pelo River naquele ano de 2021. Chegou a ganhar quase 60%. Agora, 46%. É um cara que não consegue mais chegar, roubar a bola sem fazer uma falta, a gente vai falar disso mais pra frente, sem conseguir ser dominante, mesmo sendo um cara de 1,85m com um lateral esquerdo alto. Duelos aéreos, ele ganhou quase 70% pelo River em 21, ganhou menos de 60% pelo Getafe. Tudo bem que uma amostragem de minutos é menor, mas a questão é a porcentagem. A questão é mostrar como ele não está conseguindo ser tão decisivo nesse tipo de ação. Aí a gente tem, claro, menos interceptações, menos cortes, e aqui é um ponto que é fundamental. Ele cometeu 28 faltas pelo River em 2021. Ele cometeu 9 em 3 anos pelo Getafe. Ele tomou a mesma quantidade de cartões amarelos e ele ainda tomou um vermelho pelo Getafe. Numa entrada, faltando 10 segundos para acabar, no jogo estava perdido, o time dele perdia por 2 gols de diferença, e ele dá uma voadora, ele dá um carrinho por trás de um jogador adversário, pega só o tornozelo do cara e é expulso direto. Esse cara não foi nem um segundo amarelo. Foi um vermelho direto. Foi um vermelho direto numa jogada assim, jogo perdido, nos últimos segundos da partida, 6 de acréscimo, 95 e 50 no relógio. Eu analisei até isso para trazer o vídeo do Andileri. E a gente vê como ele está chegando atrasado, como ele não está conseguindo fechar espaços, tudo que a gente também mostrou no vídeo, né, na análise em vídeo aqui, nessa publicação, nesse vídeo aqui no nosso YouTube do WTV Sport. Então, Matheus Santana, me preocupa porque não é o Andileri do River Plate que está vindo, é o Andileri do Getafe, 9 meses sem jogar, um jogador que já é mais experiente e que os números mostram, e a análise em vídeo que nós fizemos também mostra, que decresceu demais como jogador e não vai ser o cara para chegar e resolver a lateral esquerda do Corinthians. Quem sabe entrando em ritmo de jogo, foi um pedido da comissão técnica do Corinthians, o Ramon e o Emiliano conhecem muito bem ele. Importante. Mas, a princípio, não seria a aposta se eu fosse o dirigente do Corinthians que eu faria por tudo isso que a gente analisou aqui no vídeo. Muito legal a análise em vídeo, muito legal a análise em números. Parabéns, Ale, por ter trazido aí pra gente. Importante pro torcedor, né, entender um pouco, medir as expectativas, porque é aquilo que a gente comentou, né? Torcedor corintiano, quando espera uma contratação, quer um cara que chegue para resolver. É claro. Assim como foi o Memphis, assim como foi qualquer outro jogador que chegou ali, o próprio Garro, para mudar o time de patamar. Me parece que o Andileri, de fato, não é esse caso. A gente torce pelo melhor, né, para que ele possa surpreender e dar alegrias pro torcedor do Corinthians. Mais importante, trazer a análise
Powered by Prometrics, né? Sempre. O Centro de Inteligência do Futebol. Graças a eles, a gente tem acesso a esse mar de números, de vídeos, toda essa estrutura espetacular que a Prometrics, nossa parceira, nos proporciona. Queremos saber de você, se você quer sugerir algum jogador, alguma análise pra gente, pode ficar à vontade aqui nos comentários. Nos ajuda a bater a nossa meta de 10 mil inscritos no canal. Essa análise quase, aqui, tá quase ali. Essa análise aqui é feita com muito carinho, com muita dedicação. O que a gente pede em troca de você é se inscrever no canal e também compartilha com a galera. Compartilha com o máximo de corintianos que você puder aí, pra galera conhecer o Andileri. Deixe seu like e até o próximo vídeo.